Fala máquina, Bretão aqui, o vídeo de hoje é para você que tá dando um plantão, 12 horas, 24, 60 horas por semana e bicho, você quer ganhar mais. Como que faz para ganhar mais fazendo a mesma coisa? Eu vou te ensinar o caminho das pedras aqui que eu mesmo fiz lá atrás e que me fez mudar de posição. Boa! Bicho, plantãozinho, né? Não tem jeito, né? Você vai ganhar ali por hora, né? Não tem muito pra onde fugir, né? Seja dentro do hospital, dentro de uma UPA, sei lá, não importa onde você está trabalhando, mas no final das contas se resume aí em quanto tu paga por hora. Quanto você está recebendo por hora aí de plantão? 80, 90, 100, 120, 140, 150? Mas depende muito de onde você está falando aí. De algumas cidades vão pagar mais, alguns estados, mas de alguma maneira vai se resumir dentro disso que eu estou falando para você. Mas tá bom, o que dá para fazer para mudar realmente essa dinâmica? Olha, não tem muito o que fazer realmente a não ser mudar a forma como você está trabalhando para abrir uma nova janela de oportunidade. O que muitas pessoas acabam falhando é achar que o plantão é um bico, cara. E, olha, estatisticamente falando, nos primeiros 10 anos de formado, mais de 70%, ou seja, praticamente, cara, a grande maioria esmagadora, né? Acho que o dado passa de 75% até os 35 anos, dão plantão. Então significa dizer que por mais que você queira X ou Y de uma residência, a probabilidade de você ficar muito tempo no plantão, 10 anos, é muito razoável. E olha assim, dar plantão é muito bom no final das contas, porque tu precisa de muito pouco, você precisa de uma caneta e um carimbo, você não tem investimento nenhum para começar, claro, investimento na sua carreira, obviamente, mas eu digo, não precisa de consultório, secretária, aparelhos, e você simplesmente está lá, trabalhou, acabou o horário do plantão, acabou o problema também, tu vai para casa, acabou, você não leva trabalho para casa, por mais exaustivo que seja o plantão, o que é diferente de qualquer consultório, de qualquer cirurgião, de qualquer não sei o que, você vai levar trabalho para casa, você vai ser um trabalho continuado. Então o plantão não é um bicho de sete cabeças, não. O plantão não é um bicho de sete cabeças, o plantão não é um problema, um negócio ruim, é uma coisa muito boa, por isso que continua sendo uma grande forma de capitalizar no início da carreira, e talvez até pelos primeiros 10 anos, como eu acabei de falar para você, mas transformando este plantão não em um bico, mas sim num ponto da carreira sua específica, é muito provável que em pouco tempo você se consiga alçar aí voos maiores e atingir, né, uma remuneração mais interessante, fazendo exatamente o que você fazia. Eu vou dividir essa linha de raciocínio aqui em 3 coisas, lembrando um pouco do que aconteceu comigo lá atrás e o que mudou para mim. Primeira coisa, que é uma coisa que pouca gente faz, é perceber que dentro do hospital há uma rede de profissionais absurdas, ali, desde funcionários até colegas médicos, até diretores, ou seja, tem uma quantidade de pessoas que você esbarra diariamente dentro de um plantão em 12 horas, é absurdo e talvez você nem perceba isso. Então, por exemplo, tá uma coisa que você começa a fazer e começa a gerar um impacto em outras pessoas, isso vai abrindo pequenas portas, que é você se tornar, você virar, né, vamos chamar assim, não é a ideia do faz tudo assim, né, cara, mas é virar o plantonista que resolve problema. Essa é uma coisa muito boa e é uma percepção subjetiva, porém tem pontos objetivos que a equipe percebe quando aquele médico está de plantão. Dar plantão aqui com o Júlio é uma maravilha porque ele resolve o plantão. Isso significa dizer que ele não deixa problemas para depois, os pacientes que chegam são bem atendidos, os problemas que tem ele vai dar conta, se ele tem que ligar para alguém, se ele tem que transferir, se ele tem que falar com o diretor, ele resolve o problema, ele resolve o plantão. Isso é muito maneiro, cara. Isso é muito bom porque todo mundo percebe. A equipe mais próxima de você, o técnico, o enfermeiro e seus colegas que estão rendendo o plantão são os primeiros a perceber que você, diferentemente de muita gente, não deixa uma sutura para fazer, não deixa um procedimento para depois, interna quem tem que internar. Às vezes até o colega chega para te render no plantão e você fala, não, espera um pouquinho que eu estou terminando de prescrever, vou prescrever os pacientes que eu internei para você, porque eu já sei o caso, eu já vou fazer com muito mais facilidade, a gente não fica deixando problemas para os outros. E é óbvio que esses pequenos movimentos que você vai fazendo chama a atenção da equipe, chama a atenção principalmente aqui dos seus pares, dos seus colegas que estão rendendo o plantão. E essa é a primeira coisa que gera oportunidade, porque esse camarada que sabe que você resolve o problema, ele sim, o seu colega que está rendendo ou passando o plantão, ele é o primeiro cara para te fazer um convite. É muito comum isso, cara. Eu quero passar um plantão num outro hospital, por exemplo, que eu trabalho, já não é mais nessa UPA aqui, que tá pagando pouco, mas um hospital que tá pagando um pouco melhor, e eu, cara, preciso de, alguém poderia me ajudar nesse plantão, eu já tô aqui tem tempo, eu chego lá pro coordenador e falo, olha, eu tenho um cara aqui que, bicho, me ajuda, eu tenho uma amiga minha que é fera de plantão, que é muito boa,
posso conversar com ela se ela não pode me ajudar? Eu vou precisar trocar uns plantões aqui, dependendo a gente coloca ela na escala como coringa. Cara, indicação é a melhor maneira da gente conseguir novas oportunidades. E nada melhor do que você impactar melhor as pessoas. Então tá aí uma resposta concreta, um plano simples, claro, é no tempo, é de pouquinho em pouquinho, mas você percebe rapidamente a mudança de você resolver os problemas e não ficar passando pepino para os outros. Segunda coisa, isso aqui também é muito valioso. Quando eu voltei para... Deixa eu apagar ali que ficou apagado para vocês. Ó. Quando eu voltei para Vitória, eu trouxe, né, da minha bagagem da cirurgia geral algumas coisas que me ajudaram no início. E uma das ferramentas que eu usava no plantão era uma organização para passar plantão. Normalmente os hospitais que eu trabalhava não tinham uma passagem de plantão muito ordenada, a coisa acontecia muito aleatória, cada um fazia de um jeito. E lá em São Paulo eu havia sido quase que doutrinado a passar um plantão de um jeito muito específico que organizava as demandas em prioridade, o que facilitava muito o outro colega. Então essa era uma ferramenta simples aqui que eu comecei a utilizar, comecei a ensinar outras pessoas, era um recurso que as pessoas não tinham e com pouco tempo eu estava preparando aquele material para todos os colegas de plantão. O que isso significa? Você investir ou você trazer um aprendizado novo, investir em algo diferente, em algo que os colegas não sabem fazer, investir em conhecimento é sempre uma ferramenta maravilhosa de impactar, de trazer atenção e de mudar pequenos detalhes e você a chamar a atenção agora não mais dos seus pares imediatos, mas dos seus gestores, que são as pessoas que podem te dar promoções, cargos diferentes, até cargos de coordenação e outras coisas do tipo. Então, essa é uma coisa muito simples. Na faculdade eu fiz muito isso, por exemplo, quando eu estava dando aula, uma das coisas que eu gostava muito de fazer era de implementar e de incrementar também a realidade do laboratório, do trabalho prático ali. Então, logo no meu primeiro ano, por exemplo, na parte de técnica operatória, eu introduzi, né, a gente usar material biológico, porque facilita muito a sutura e tal. E obviamente que isso continuou e eu tive a oportunidade de assumir outras cadeiras ali da docência, que eram cadeiras mais interessantes, cadeiras mais clássicas assim na medicina, exatamente porque no laboratório, no primeiro período, já estava introduzindo uma forma de aprender diferente, uma forma de aprender que chama atenção, ou que as pessoas não querem fazer porque dá trabalho. Muitas vezes não é nem um negócio, meu Deus, vou investir aqui. Às vezes os caras não querem fazer porque dá trabalho. Por exemplo, uma coisa simples que você pode investir hoje, ultrassom beira-leito. Por que não aprender POCUS? Por que não aprender ultrassom beira-leito? Investir no próprio material, no próprio ultrassom e mudar o atendimento da sua unidade, talvez, com pouco tempo, um gestor te perceba fazendo isso, levando a sério aquilo que você está fazendo e te coloque, por exemplo, para, sei lá, fazer a rotina, ou até mesmo fazer exames, ou até mesmo, sei lá, assumir a sala vermelha, que vai ser um plantão que vai te pagar um pouco mais, vai te fazer trabalhar um pouco menos. Então, investir em conhecimento, sem dúvida, é uma excelente maneira, uma excelente coisa que você pode levar para o plantão para conseguir novas oportunidades. E a terceira coisa, e aí veio uma ideia que meu irmão me disse lá atrás, que era o seguinte, quando eu comecei a dar plantão de fato, eu comecei em São Paulo, eu era residente de cirurgia geral. Mas quando eu voltei para Vitória para fazer cirurgia do trauma, que foi minha segunda residência, antes de eu fazer vascular, eu dava basicamente plantão em um hospital. Foi um hospital que me recebeu, que fiquei muitos anos lá, fui coordenador, fui gestor, foi uma maravilha, sempre adorei trabalhar lá. E eu tinha ali uma escala de umas 60 horas praticamente. E era muito do que me resumiu o meu trabalho, no final das contas, era essas 60 horas. E um dia conversando com meu irmão, ele falou, cara, não bota todos os ovos aí na mesma cesta, né? Tenta diversificar essa forma, diversifica o que você está fazendo, o que você está trabalhando, mesmo que você agora só possa dar plantão, porque você está entre residências, você não dá para você abrir um consultório especificamente, mas procura outras formas de trabalho. E na época isso me deu uma luz diferente, assim, porque eu nunca tinha olhado para esse cenário, nunca tinha parado para pensar, eu estava meio acomodado, por um pouco tempo eu já estava um pouco acomodado, mas fez muita diferença lá na frente, porque quando eu já vascular, e isso já era muito claro para mim, eu tinha uma diversidade, vamos dizer, um leque de trabalho muito amplo. Eu dava plantão na emergência, eu dava plantão no CTI, eu tinha uma agenda de Doppler, eu fazia meu consultório, eu tinha um sobreaviso e eu operava os pacientes da eletiva. Então eu tinha um leque de trabalho muito grande.
E claro, né, 2018, 2019 eu comecei o Pé Acelerado, então tinha começado um empreendimento também em educação. Eu tinha um leque de trabalho muito grande. Quando a pandemia veio, por exemplo, meu trabalho mudou muito pouco, porque eu tinha várias opções e em algum momento, por exemplo, falei, cara, o consultório agora não vai dar muito certo, mas caramba, CTI vai dar muito certo. E eu passei de um plantão a cada 15 dias para 48 horas quase por semana. Né? Então assim, essa diversidade de trabalho, você abrir um pouco a cabeça, mesmo que seja um plantão talvez, sei lá, um outro lugar que não seja tão legal, numa cidade do interior, mas isso vai abrindo outras portas que você não está vendo. Imagina você começar a dar um plantão, por exemplo, numa cidade próxima, que seja até um pouquinho longe, sei lá, 80, 100 km, 120 km, 200 km, que você vai uma vez por mês, por exemplo. Mas lá, de repente, está precisando de alguém para começar o serviço de rotina no hospital. E aí você, por estar lá, tem uma oportunidade de começar também esse serviço e começa uma rotina lá que vai te pagar muito mais. Ou seja, essa possibilidade só surgiu porque você abriu a cabeça, diversificou, abriu o leque de trabalho. Então é claro que o que eu falei aqui não muda a remuneração hora que você tem imediatamente no seu plantão, mas faz com que você não olhe mais para o plantão como se ele fosse um bico, mas sim um ponto para alavancar a sua carreira, beleza? Cara, eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir esse vídeo, que talvez esteja insatisfeito ou que talvez esteja não vendo muito futuro no que está fazendo. Então olha para o plantão com outros olhos, entendendo que aqui pode ser carreira e não bico. Encaminha para ele, encaminha para os seus amigos, encaminha para quem você gosta, que vai fazer sentido assistir esse vídeo. E obviamente, se você chegou aqui sem ter curtido esse vídeo ainda e sem ter seguido o canal, é obrigatório você fazer isso. E não deixe de ativar os sininhos de notificação para você não perder os próximos vídeos. Valeu? Até mais!